Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia através do Evangelista João, capítulo 17, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, e para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus, e os destes a mim, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me destes procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviastes. Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, o Evangelho de hoje vem intitulado Oração Sacerdotal, em que Jesus se dirige ao Pai, orando, pedindo pelos seus discípulos, por aqueles que acreditaram e perseveraram com ele na caminhada que ele fez, levando assim a evangelização, a palavra de Deus aos corações. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Qual é a hora? A hora da cruz, a hora em que Jesus vai dar a vida. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver e entender que a cruz não é derrota, mas glória. Glorifica, como Jesus mesmo afirmou. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Glorifica teu Filho. Então Jesus na cruz, na plena obediência ao Pai, vencendo a morte, enquanto os algozes do Cristo ali, zombando dele, dizendo: a tantos curou, salva a ti mesmo, a tantos fez isso, faz por ti mesmo, desce da cruz se é Filho de Deus. Mas Jesus, ele assumiu a cruz. Ele não quis descer da cruz, porque ele, amando a mim e você, assumiu a cruz. Mas é bem verdade que na dimensão espiritual, o combate contra as trevas se travaram e a luz resplandeceu sobre as trevas. Jesus ali, para o mundo uma aparente derrota, para os que têm fé uma grande vitória.
Por isso, São João tão bem diz que Nossa Senhora, embora sofrendo ao ver tudo aquilo com o seu filho acontecendo, mas Maria estava de pé diante da cruz, confiante que Jesus não estava sendo derrotado, mas estava derrotando aquela que nunca foi derrotada por ninguém, a morte. Deus derrotou a morte, ressuscitando, matando a morte e trazendo a verdadeira vida e vida em plenitude para todo aquele que crê. Então ele diz aqui, Pai glorifica. O Pai glorifica o Filho, porque dá ao Filho a graça e o poder de vencer a Satanás no alto da cruz. O Pai glorifica o Filho quando, ao terceiro dia, aquele túmulo, a pedra é removida e Jesus ressuscita para a honra e glória de Deus Pai. Pai, glorifica teu Filho glorifica a ti. E assim, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele instruiu os seus, dando as suas instruções, dando as suas orientações diante do Pai. Ele se coloca como aquele intercessor a pedir pelos seus. E ele continua o versículo 2. E para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Então, em Cristo, Deus dá o poder da vida eterna. Então, querido irmão, a vida eterna não é uma utopia, não é uma mentira, não é uma criação como alguns dizem. A igreja criou essa narrativa, a igreja criou isso para que tenha adeptos e tendo adeptos terá assim riquezas. Não, é Cristo que está falando, é uma verdade. Jesus está dizendo, falando vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Então, aqueles que foram até Cristo, aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que obedeceram Cristo, perseveraram com Cristo na cruz, na alegria, na dor e no sofrimento, ressuscitarão com Cristo. Se eu e você hoje também, mesmo em meio às dores, às cruzes da vida, nós perseveramos confiante, olhando para Cristo, crendo que Ele está conosco e que Ele há de nos glorificar e nos honrar, ressuscitaremos. É uma certeza da palavra de Deus. No versículo 3 ele diz, ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Então a eternidade consiste em conhecer a Deus. E quando se fala que conhecer a Deus, é conhecer mesmo. Conhecer numa intimidade, conhecer numa profundidade, conhecer numa entrega de vida, numa fidelidade a esse Pai, conhecer numa comunhão plena e perfeita com Ele, assim como os santos nos ensinaram. Assim como o próprio Cristo, que é o nosso modelo. Cristo, e nós somos cristãos, nós devemos ser o do Cristo. Cristo é a nossa vitória. Cristo, seguindo este modelo que é Cristo, é vitória de todo cristão. Cristo é o modelo do qual nós devemos, assim, seguir, imitar. Cristão, outro Cristo. É isso que ele está dizendo. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Conhecer a Deus na fidelidade. Conhecer a Cristo na entrega, na fidelidade, seguindo os passos de Jesus. Jesus veio e nos ensinou como devemos nos comportar nesse mundo, e assim, se somos verdadeiros cristãos, que é outro Cristo, nós iremos, com a graça do céu, a força do Espírito Santo, também viver Cristo. E aí é onde nós entendemos o que São Paulo diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu te glorifiquei na terra. Versículo 4, ele continua. Terminei a obra que me destes para fazer. Então ele disse, eu te glorifiquei na terra. Então, meus queridos irmãos, a nossa missão também na terra é glorificar o Pai, é honrar Jesus Cristo, é lutar contra as nossas fraquezas para nos mantermos fiéis à vontade de Deus, fiéis à vontade de Cristo, que é uma só. Eu e o Pai somos um. Aquele que me viu, viu o Pai. A minha vontade é a do Pai, a vontade do Pai é a minha. Então essa unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele enviado pelo Pai e pelo Filho, onde traz do coração do Pai tudo aquilo que é do Pai e do Filho, para revelar ao coração daqueles que clamam pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E a igreja clama, se aproximando do dia do Pentecostes, clama pelo Espírito. Onde o Espírito vem, aqueles que estão em oração, no cenáculo, e revigora, dá força,
tira do coração daqueles homens todo medo, todo o pavor das autoridades romanas, onde ele sai sem medo para anunciar e testemunhar o que eles vivenciaram, o que eles experimentaram na sua caminhada com Cristo. É o Espírito Santo que fortalece. É o Espírito Santo que tira de nós todo medo. É o Espírito Santo que nos dá a graça da parresia, da ousadia na evangelização. Vinde, Espírito Santo, precisamos de Ti para anunciar e testemunhar que Jesus Cristo vive e é o Senhor. No versículo 5, agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. E aqui confirma mais uma vez o que a gente escuta lá no Gênesis, onde fala da criação da humanidade, onde diz: Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a igreja nos ensina que estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Jesus confirma: agora, pois, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti antes que o mundo fosse criado. Então Jesus existe antes que o mundo fosse criado. E agora ele volta para o Pai e diz: agora, Pai, volto para Ti. Dai-me novamente a glória que tinha junto de Ti. E ele volta para o Pai. E como rezamos o credo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar um dia os vivos e os mortos. Versículo 6, manifestei Teu nome aos homens que do mundo me desses. Eram Teus e os destes a mim e guardaram Tua palavra. Manifestei o Teu nome. Então, meus queridos irmãos, a nossa missão também nos dias de hoje, como arautos do Evangelho, como pregadores da palavra, é manifestar o nome de Cristo ao mundo, é levar Jesus aos corações, para que também esses, abrindo corações, acolham Jesus Cristo, acolham a palavra e permitam que essa palavra faça sua obra salvífica, transformadora no nosso coração, onde aconteça verdadeiramente no nosso interior para o exterior a verdadeira conversão. No versículo 7, agora eles reconheceram que todas as coisas que me destes procedem de Ti, porque eu lhes transmiti as palavras que Tu me confiastes, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de Ti e creram que Tu me enviastes. Então os discípulos acolheram a palavra e creram verdadeiramente que Jesus veio de Deus, e assim eles, acolhendo essa palavra, mesmo Jesus subindo ao céu, dando suas instruções e os abençoando, eles foram felizes, se reuniram no templo e com parresia, ousadia, testemunharam Cristo, mesmo diante das ameaças de morte dos imperadores, mesmo diante das perseguições das autoridades religiosas da época. Os discípulos não recuaram, os discípulos não ficaram assim amedrontados, mas a força do Espírito Santo, como diz Atos 1, o Espírito Santo veio sobre eles e assim deu força. E assim se tornaram testemunhas destemidas, anunciando o que vivenciaram, experimentaram, agora com a força e a graça do Espírito Santo, que recordava o coração daqueles homens com a sabedoria imensa e o espírito do qual os seus opositores não podiam contradizer. E aí lembramos Estevão. Estevão começa a anunciar Jesus, a anunciar as maravilhas de Deus, e aqueles homens começam a rebater Estevão e rebater, e eles não conseguem resistir àquele espírito que anima Estevão, que é o Espírito Santo de sabedoria, o espírito que está no Pai e no Filho. E aí o que é que eles fazem? Eles começam a levantar um falso testemunho para que Estevão seja ali condenado à morte. E diz que Estevão blasfemou contra o templo, contra Deus, contra tudo que é sagrado, e aqueles homens condenam Estevão à morte e matam Estevão ali no ato, naquele momento, apredejado. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, e assim, imitando o próprio Cristo, olha para o céu, vê o céu aberto e faz uma oração aos seus algozes, pedindo que o céu, que Deus tenha piedade daqueles que estão ali matando, tirando sua vida. Vejam, meus irmãos, que graça grandiosa. Então nós devemos clamar sempre: vinde, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, sem Ti nada somos. Espírito Santo de Deus, Tu és a minha força, a graça que eu necessito e eu preciso para continuar com parresia, autoridade, unção e poder, levando a palavra de Cristo, testemunhando que Jesus Cristo vive e é o Senhor. E ele continua no versículo 9: por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então ele diz: não rogo pelo mundo, mas rogo por esses que me destes. Ou seja, meus irmãos, para que nós possamos participar
diante da grande misericórdia do Senhor, é preciso dar ouvido às palavras. A misericórdia está aqui, mas se eu não vou buscar, a misericórdia está sendo derramada como uma chuva, mas se eu não quero ir para a chuva, a misericórdia está sendo derramada como essa chuva abundante que não faz distinção de pessoas, mas se eu abro o guarda-chuva, eu não recebo a graça. É preciso que eu vá. Rogo por esses que ouviram. Então, você entra também dentro dessa oração de Cristo, se você escuta, se você recebe a palavra, escuta e crê. Rogo por esses que creram, que acreditaram. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí lembremos dessas palavras de Jesus. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando e apontando para os seus discípulos, minha mãe, meus irmãos, meu pai e minha mãe, são todos aqueles que escutam a palavra do meu Pai e põem em prática. Então, todos aqueles que escutam essa palavra e buscam viver essa palavra, e volto sempre a dizer, gosto sempre de frisar, Jesus não nos pede a fazer algo e nos deixa sozinho para executar. Jesus nos pede em viver a sua vontade e nos deu o Espírito Santo para gerar em nós a graça e a força de viver essa vontade de Cristo. É só chamar, vinde Espírito Santo. Cada batizado tem essa graça dentro de si. Talvez esteja adormecida. É preciso chamar, é preciso clamar, vinde Espírito Santo. E aí, como nós rezamos, vinde Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e renovareis a face da terra. É nós cheios do Espírito Santo, como é a vontade de Deus, que o Espírito Santo seja transbordante em mim e você, e assim nós, assumindo o nosso batismo cheios e transbordantes do Espírito, nós iremos renovar a face da terra com o poder da palavra de Cristo, que é anunciada com autoridade, com unção e com poder, de tal forma que os corações não conseguem resistir. Assim como não conseguiam resistir Estevão. É bem verdade que aqueles, se fechando à graça, foram os próprios condenadores de si mesmo quando decidiram matar o santo por inveja e por perseguição e ruindade. Que eu e você tenhamos o nosso coração dócil a acolher essa palavra de Deus que nos é transmitida todo santo dia pela Santa Igreja, onde a Igreja de Cristo nos traz pela sua Santa Liturgia o pão da palavra todo santo dia, onde muitos homens e mulheres, usando de todos os meios hoje, das redes sociais, estão aí assumindo seu batismo, levando essa palavra, pregando o Evangelho. Se o dom foi te dado, coloque em prática. Não esconda, porque lembremos daqueles talentos que é distribuído. A um recebe 2, o outro recebe 5, o outro recebe 10, e assim aquele homem distribui os talentos, mas depois, quando volta, ele pede o que você multiplicou recebendo esses talentos. Quem recebeu 5 disse: Senhor, tu me deste 5, eis aqui mais 5 que lucrei. Ó, servo bom e fiel, já que foste fiando pouco, te confiarei muito. E diz a palavra que aquele que recebeu 1 talento escondeu, porque teve medo de trabalhar, preguiça, comodismo, achou duro renunciar, achou duro levar a cruz, e aí não quis negociar, não quis trabalhar, não quis levar a palavra de Cristo aos corações. E aí o Senhor vai dizer: servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Então que nós não sejamos servos maus e preguiçosos, mas sejamos servos com a graça de Cristo, a força do Espírito Santo, destemidos e dispostos a anunciar, a levar Jesus Cristo aos corações. Eu e você fomos chamados, fomos confiados pelo céu a graça. Me foi confiado, te foi confiada a graça, pelo poder do Espírito Santo. Esse dom está em mim, está em você. Só basta nós exercermos. Anuncia, cristão, a palavra de Cristo, principalmente nos tempos de hoje. Então eu e você somos chamados e enviados pelo amor de Deus. Por eles é que rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus diz assim: tu me destes, mas são teus. Todos nós somos de Deus. Por eles rogo. Eles quem? Todos aqueles que escutam, que se aproximam do Cristo, que escuta a sua palavra. Versículo 10. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Nele sou glorificado. Nele sou glorificado. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Então aqui é a unidade perfeita. Nele sou glorificado, como, consequentemente, Deus é glorificado. Nele sou glorificado. Ou seja, Jesus, ele derrama a sua graça no nosso coração. Jesus nos lava com o seu sangue precioso. Jesus derrama a sua graça na nossa vida e diz assim:
por você eu sou glorificado. Ou seja, a nossa missão como igreja é glorificar Jesus Cristo. Versículo 11, finalizando o evangelho de hoje. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que seja um como nós somos um. Jesus diz assim: eu não estou no mundo, embora estejais. Jesus diz: eu não estou no mundo, embora ele estava no mundo. Mas Jesus estava numa sintonia tão grande com o céu que ele não se considerava mais nesse mundo. Ou seja, a gente pode viver nesse mundo, mas viver como se não estivesse no mundo, como ele mesmo diz em sua palavra: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi. Ou seja, viver nesse mundo como se não precisasse desse mundo. Não se apegar. É isso que ele quer dizer. Não criar raízes de tal forma que achar que a vida é meramente aqui. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Ou seja, eu estou aqui nessa terra, mas estou sempre com a sintonia, o coração no céu. Sempre fitando. É como São Paulo diz: buscai as coisas do alto, embora na terra, buscando as coisas do alto. Embora na terra, buscando as coisas do alto. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer. Então Deus nos guarda. É Deus que nos guarda. O teu guarda é Deus. O teu guarda é o Santo de Israel. Por isso confia, amado irmão, nesse Deus que me escolheu, nesse Deus que me chamou e te chamou. A graça dele é grande. Ele não te condena, ele não te julga, ele não te despreza, mas ele te acolhe no Filho. Ele te acolhe em Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida por mim e por ti. Ei, acorda. Acorda. Não permita que o pai da mentira, ele te engane com suas mentiras. Não permita que Satanás te acuse. Quem é ele para te acusar? Um condenado. Para ele não tem mais jeito. Não tem como mais. Ele foi condenado. Então não acredite nas acusações dele. Não acredite. Ei, irmão, volta. Volta à missão. Volta ao chamado. Volta à graça. Volta. Volta, volta a Jesus Cristo, volta a anunciá-lo com convicção. Não acredita no pai da mentira. Não acredita naqueles também que se deixam influenciar pelo pai da mentira, pelo espírito que jaze nesse mundo, que está sobre esse mundo, o príncipe deste mundo. Não permita que as trevas ofusquem a tua visão. Não permita que o inimigo de Cristo te seduza, te roube de Cristo, porque Jesus disse: ele é ladrão. Satanás só veio para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus Cristo, vim para dar vida e vida em plenitude. Por isso, acorda para a realidade. Não pare nas suas fraquezas. Santa Teresa de Ávila dizia que quando ela começava a imaginar como ela poderia voar, o salvou muito alto em Deus, ou ir mais longe no seu ministério, ela dizia que as asas, ela sentia as asas dela se abrir. Mas diz a palavra, o escrito dela, que quando ela começava a olhar para ela, essas asas que ela via se abriam, se quebrando. Quando ela começava a olhar para a sua miséria, para o seu humano, ei, olha para Cristo. Não olha para ti, não olha para a tua miséria, não olha para os teus pecados, não olha para a tua humanidade, olha para Cristo e avança para as águas mais profundas, irmãos. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus confiou a ti uma missão e é preciso prosseguir sempre, proclamando sempre seu nome. Proclama Jesus Cristo, anuncia, seja corajoso, audacioso, destemido. O Espírito Santo vem sobre ti e como sustentou Nossa Senhora mesmo diante da cruz, há de sustentar a mim e a ti diante das cruzes dos dias de hoje. Jesus te escolheu e a escolha dele não muda de maneira alguma. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal no dia de hoje. Peço a você que deixe seu like para que o YouTube leve essa palavra a outros corações, outras pessoas tomem conhecimento. Se inscreva no canal. Manda esse link, aí clica, tão fácilzinho, clicou ali, manda para o amigo, a amiga, para que eles também possam vivenciar esse momento, ouvir essa palavra e acolher no coração. Indique esse canal a outras pessoas e assim vamos crescer nessa grande missão de evangelizadores através deste canal, através das redes sociais. Agradeço a você
que tem aí assim se tornado parte dessa família de inscritos nesse canal. Obrigado a você, Deus te abençoe, e quero dizer que o seu nome está nas minhas orações. Todos os inscritos, aí mais de 1000 inscritos já, estamos aí caminhando, avançando no contra-gota, está no foco das minhas orações. Deus abençoe você e sua família. Agradeço de coração vocês aqui comigo, anunciando Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade, se assim lhes permitir. Paz e bem.